Depois que você faz uma constelação familiar, você precisa ter só 3 cuidados básicos. 3 cuidados que você vai conhecer agora. Antes da gente falar desses 3 cuidados, é importante mencionar que, em alguns casos de constelação familiar, o efeito ou o resultado do trabalho é imediato. O efeito é na hora, a gente percebe na hora. E às vezes, o efeito ou resultado leva mais tempo para acontecer. Pode ser tempo depois do trabalho de constelação familiar ou pode ser mais tempo de trabalhos de constelação familiar. Não necessariamente fazendo constelação familiar, mas participando de grupos, de trabalhos. Por que eu estou falando isso? Porque esses 3 cuidados que eu vou passar aqui para você, você deve ter tanto depois de fazer uma constelação familiar, quanto depois de participar de um trabalho de constelação familiar, mesmo que você não tenha feito a constelação familiar. Mas você esteve lá como representante, você esteve lá como alguém que estava assistindo. Nos 2 casos, tanto quanto você faz uma constelação, quanto quando você assiste e participa, nos 2 casos, você precisa ter esses 3 cuidados com você. E o primeiro cuidado é o seguinte: você não deve ficar mexendo naquilo que foi feito. Você deve evitar mexer naquilo que foi feito. Mexer é ficar remoendo, remontando, pensando, fazendo questionamentos sobre os porquês. Se você fica mexendo naquilo que foi feito depois do trabalho, através de pensamentos, através de questionamentos, o feito acaba sendo desfeito e o trabalho perde a força. É como quando você planta uma árvore. Imagina que a constelação é igual você plantar uma árvore. Depois que você planta essa árvore ou a muda de uma árvore, você não fica lá revirando a terra e mexendo nas raízes. Você não faz isso. Ninguém é maluco de fazer isso, ou a planta morre. Com a constelação é a mesma coisa. Quanto mais você mexe, mais você está ali revirando as raízes e mais aquele trabalho vai perder o efeito. O segundo cuidado é o seguinte: não permitir que outras pessoas opinem ou interfiram no seu processo. Por quê? Quando pessoas fazem isso, elas tiram a sua força. Tiram a sua força e tiram a força do trabalho. Isso nada tem a ver com manter o trabalho, aquilo que foi feito na constelação, em segredo, ou com se proibir de falar a respeito. Não, de forma nenhuma. Você deve ter total liberdade, Você não precisa se impedir de falar a respeito, mas você deve cuidar para que pessoas não interfiram no seu processo. Isso vai acontecer, porque as pessoas estão o tempo todo querendo interferir na vida dos outros, ou ajudar, ou criticar, ou julgar, ou querer entender, ou querer fazer melhor. Todo mundo sabe o que o outro devia ter feito. Todo mundo sabe o que é melhor para o outro. Cuidado, cuidado. E como tudo na vida, como tudo em qualquer área, isso de não permitir que pessoas opinem ou interfiram no seu processo, vale para outras áreas da vida também. Vale para tudo. Muito cuidado com aquilo que você permite ou até incentiva que outras pessoas falem para você. A pessoa te fala algo e vai embora. E quem fica ali com você depois é você mesmo. Então, na constelação, assim como também no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua vida, é preciso ser cuidadoso com quem fala com você e como fala. Então, como em tudo na vida, cuidado com aquilo que você permite que outras pessoas falem
para você ou com aquilo que você permite que outras pessoas interfiram na sua vida. O terceiro cuidado é o seguinte: depois da constelação familiar, cuide para não se expor ao excesso de informações, porque o excesso de informações vai te fazer confuso e perdido. Lembra daquele exemplo que eu mencionei agora há pouco sobre não mexer nas raízes da árvore ou da planta que você acabou de colocar na terra? Então, agora imagina que essa planta está crescendo e aí ela começa a ganhar força, né? E aí começam a nascer ervas daninhas à sua volta. O que vai acontecer com essa planta? Ela vai ser sufocada, ela vai definhar, acontece em qualquer horta. Você planta, né, aquilo que você quer colher, aquilo que você precisa, e começam a surgir ervas daninhas à volta. Então, essas ervas daninhas são como o excesso de informações, tá? Exatamente igual. Essas ervas daninhas vão crescendo, vão brotando à volta da planta, assim como as informações vão brotando à sua volta. E quando você acaba se dando conta, você já está perdido. Você fica confuso, se perde em meio à confusão. Se você sai do trabalho de constelação familiar e logo depois, tá, até dias depois, você começa a se expor ao excesso de informações, você se perde. É como se a constelação fosse um almoço, tá? Uma refeição. Você faz uma refeição, você almoça, e o que você precisa depois que você almoça? Você precisa de tempo para digerir. Você precisa de algum tempo. O que aconteceria se você fizesse uma refeição, se você almoçasse e logo depois almoçasse de novo? E logo depois almoçasse de novo? E logo depois almoçasse de novo? O que ia acontecer? Quer dizer, você precisa digerir. Então, se você não dá esse tempo para a digestão, você acaba passando mal. E você pode cometer excesso assim com comida, tanto quanto pode cometer excesso assim com informação, né? Essa ânsia, comer demais. As duas coisas causam indigestão, comida e informação. Então, nós vivemos num mundo agora que é abarrotado de informação. Há 30, 40 anos atrás não era assim, nem de longe, de forma nenhuma. Mas hoje é assim. E a todo momento você vai ser seduzido a consumir novas propostas, novas abordagens. E aí, se você fica pulando de uma informação para outra, de uma abordagem para outra, sem dar o devido tempo, nenhuma vai poder te ajudar. E você vira um joguete. Você fica dando audiência, você fica dando dinheiro em vários lugares e não sai do lugar. Só que tem um detalhe importante aí. Pessoas tendem a consumir informação em excesso para evitar aquilo que realmente precisa ser tocado, precisa ser visto. Então a pessoa começa numa abordagem, começa num trabalho e logo ela está procurando várias outras coisas. Por quê? Porque se ela fica naquele único, ela começa a aprofundar. E quanto mais ela aprofunda, por vezes as coisas ficam mais doloridas, mais difíceis. Por quê? Porque a solução nem sempre é docinha. Nem sempre a solução é, como dizem por aí, amorosa. Na maioria das vezes, a solução é dura e exige o máximo da pessoa. Então, quando a pessoa fica desse jeito, pulando de galho em galho, ela evita aprofundar. E esse é o problema. Então essa pessoa acaba ficando para sempre na superficialidade, sem realmente resolver as suas questões. Então, nesse sentido, se você precisa resolver algo da sua vida verdadeiramente, considera realmente escolher um caminho e permanecer nele, seja qual for.
Aqui nós estamos falando de constelação familiar. Mas se você escolhe a psicologia, fica na psicologia. Se você escolhe a psicanálise, fica na psicanálise. Se você escolhe psiquiatria, fica na psiquiatria. E se for na constelação, fica na constelação. Você precisa dar um tempo, você precisa aprofundar. Você não perde em aprofundar. Porque se você aprofunda, dado momento você vai ter a resposta. É lógico que se você está numa abordagem e você não está se sentindo bem, realmente aquilo não está te ajudando, não está dando certo, você vai naturalmente procurar outra. Isso é certo, isso é correto. O que não é correto é ficar pulando de uma em outra, pegando informação de vários lugares sem aprofundar em nada. Para você saber que não é para você, você precisa aprofundar. E para você saber que é para você, você precisa aprofundar também. Então todas as abordagens vão levar mais ou menos a mesma solução, só que por caminhos diferentes. E se você ficar misturando todas, você acaba se perdendo nesses caminhos. Tá? E a pessoa precisa ser senhora de si e decidir quais caminhos ela vai seguir. Escolha a renúncia. Se você escolhe um caminho, você renuncia a outra. Então você segue nesse caminho, vê aonde que ele vai te levar. Mais tarde você pode decidir escolher se você vai continuar, se você vai para um outro, mas isso com consciência. Obviamente que tudo isso que eu estou dizendo não significa que você vai se fechar totalmente para qualquer e todo tipo de informação. Mas, na verdade, você deve ser cuidadoso com as informações que você recebe. Por quê? Porque nesse processo, depois do trabalho de constelação familiar, vão existir outras informações que vão apoiar no seu processo, até na constelação que você fez. Então, não é que você vai se fechar completamente para todo tipo de informação. Não. Você vai estar aberto, mas sendo cuidadoso, não querendo ser ou ambicioso ou guloso, querendo pegar todo tipo de informação. Como depois do almoço. Você almoça, depois você pode ter uma sobremesa, mais tarde você pode ter um cafezinho ou um chá. Isso vai te fazer bem. Depois você pode ter ainda mais tarde mais alguma coisa, mas com deliberação, com cuidado, com parcimônia. Tá? É preciso ser bem cuidadoso a respeito. Então cuida do excesso de informação, faz uma boa dieta depois que você fizer a constelação. Então são essas 3 dicas, é só isso que você precisa fazer. No mais, você não precisa fazer mais nada. Só relembrando, são esses 3 cuidados. Não fica mexendo naquilo que foi feito, não permita que outras pessoas opinem ou interfiram no seu processo e seja cuidadoso com o excesso de informação. E você pode notar que esses cuidados são bem úteis mesmo sem fazer constelação, ou seja, para toda a vida. No fundo, é para constelação, mas é para a vida também. Se você tiver alguma dúvida ainda a respeito desse tema, deixa a sua pergunta, deixa seu comentário aqui embaixo desse vídeo, que eu vou ter o maior prazer de responder para você. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, considere fortemente se inscrever aqui no nosso canal. Quero deixar meu grande abraço para você e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!